nervoso. Lei não vai adiantar porque o judiciário vai dizer que é inconstitucional. Precisa dar uma PEC. E eu apresentei uma emenda constitucional pra isso. E coletei as assinaturas pra isso. Conte comigo. Muito bem. Então, Orlando, você tá combatendo o elite do funcionalismo público. É isso que eu tô falando. E não é combater a elite, é combater o excesso, o exagero. Porque o dinheiro que tá indo pra pagar o cara que tá ganhando 100 mil reais por mês, não tá indo pra pagar o professor que ganha 2. O salário, velho, foi pra todo mundo, sobretudo porque tava embaixo. Não foi porque tava embaixo, porque o governo federal, o governo Lula deu aumento pro funcionário da União, não dos estados e municípios. E sobre isso não há o que falar. Nossa, aconteceu um silêncio. Silêncio eloquente. Ó, a gente começou com a educação e misturou um pouco de economia. Voltando para a educação, eu queria saber por que a gente perde os poucos talentos que a gente tem, o cérebro da gente. Como a gente faz para desenvolver mais esses talentos aí? Não sei se é mais universidade, se é um tipo de prêmio para esse pessoal. Porque a gente faz o cara aqui e ele, quando tá pronto, vai lá para fora. E por que a gente tem tão pouca tecnologia, a gente tem tão pouca registro de patentes e tudo mais? Vocês entendem o que dá para fazer para melhorar e por que acontece isso? Falta de investimento, né? Primeiro ponto é falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que hoje um sujeito que faz um doutorado ganha uma bolsa de R$2.000, de R$4.000, e claro que ele não vai ficar aqui, principalmente se ele desenvolve tecnologia de ponta. Como eu disse hoje, estava na Unifesp, o sujeito está desenvolvendo pesquisa para urologia, que é usada no mundo inteiro, né? O professor estava falando que a aluna dele, né, foi numa delegação lá, com um professor, 3 alunos, e que tinha estudante da Alemanha, tinha estudante dos Estados Unidos, etc. A aluna foi fazer uma exposição e ganhou o prêmio de melhor exposição de todas, dentre todos, competindo com um país desenvolvido com condições muito melhores do que a nossa. Essa menina, na melhor das hipóteses, vai ganhar uma bolsa de R$2.000. E aí não vale a pena ficar aqui, né? E para além disso, todos os entraves burocráticos que você tem para registrar a patente, né? A demora, todo o procedimento legal pelo qual você precisa passar. A dificuldade que você tem também da iniciativa privada financiar, como o Orlando colocou que tem países, né, porque a iniciativa privada tem um laboratório e etc. A dificuldade que você tem hoje na legislação para você firmar uma parceria com a universidade pública, universidade privada ou universidade privada sem fins lucrativos, tem uma dificuldade imensa também para firmar esse tipo de parceria, por causa de uma mentalidade de que não pode haver uma relação mercadológica da universidade com a iniciativa privada, que para mim é uma bobagem, né? A iniciativa privada financiar pesquisa e desenvolvimento ajuda o país tanto quanto o governo investir em pesquisa e desenvolvimento. Nós temos experiências boas nas universidades públicas de parceria com o setor econômico, né? Eu poderia dar exemplo do SEMPES. O SEMPES é um laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que numa associação com a Petrobras investiu muito, desenvolveram tecnologia e a Petrobras extrai óleo 10 quilômetros debaixo da lâmina d'água. É muito complexo essa tecnologia, é muito sofisticado o trabalho que a Petrobras faz, é muito importante, tem muito valor agregado. Então, aqui é uma boa experiência e eu considero que é muito importante que haja mais iniciativas comuns entre a universidade e a atividade econômica. Eu sempre fui militante na universidade e falava, olha, a universidade não pode ser uma torre de marfim isolada. Ela tem que... A universidade ela tem um papel importante, por isso que é importante valorizar e financiar, para a pesquisa livre, para a pesquisa básica. A transformação da pesquisa básica em tecnologia, isso exige associações, que pode ser com o Estado, quando é um serviço, pode ser com empresa, quando é uma atividade de determinado ramo da economia. Então, eu considero que esse é um desafio. Mas eu queria introduzir um outro tema, que, para mim, é um problema conceitual do Brasil. Eu acho que o Brasil tem um pouco uma tradição bacharelesca, né? Das boas heranças que tivemos de Portugal. Mas o bacharelado tem um valor grande. E nós não valorizamos adequadamente o ensino técnico, o ensino tecnológico. Você vai em muitos países da Europa, países desenvolvidos, uma escola técnica, para usar uma alegoria que as pessoas vão entender aqui, o sujeito sai de lá com um bom salário. Porque a formação técnica é essencial. Você não vai ter um país de 100 milhões de bacharéis. Então, eu acredito que a valorização do ensino técnico, a valorização, inclusive com a remuneração, é muito importante para que você possa ter um sistema mais complexo de formação educacional. Porque a pesquisa e o desenvolvimento é um pedaço da atividade. Mas a nossa rotina, todo dia, aqui nesse programa, tem gente trabalhando para o programa estar no ar. Exato. Que teve a formação técnica. Pelo menos que está fingindo que está trabalhando. No caso do Paquito, por exemplo. Então. Porra, Paquito.
Porra, eu tava achando que você trabalhava, caralho. Logo eu, né? Mas tudo bem. O que eu quero dizer, o cara tá tumultuando aqui. Deve implicar com a porra do ensino técnico. O ensino técnico é importante, mano. Então, eu fiz em tom de brincadeira, eu quero valorizar, fiz. porque isso aí no Brasil deve ser mais valorizado, entendeu? Eu também concordo com isso. Eu Kim concordo também, né? plenamente. Eu Acho que falta prioridade, não só desse governo, mas dos governos anteriores, incluindo o governo Fernando Henrique, colegial Collor, técnico. Sarney, não só de valorização do ensino técnico, mas do ensino básico também, para o sujeito chegar no técnico. Porque o mais pobre do mais pobre mesmo, ele não consegue sequer entrar no ensino médio. A gente tá falando de uma evasão, porque vamos pegar hoje nos dados pós-pandemia, 40% de analfabetismo infantil. Isso vai se transformar em evasão. O cara que tem 6, 7, 8 anos de idade, não sabe ler, não sabe escrever, ele não vai continuar na escola. Ele vai chegar na primeira, segunda, terceiro ano, ele não vai conseguir acompanhar e vai sair da escola. Ou continua na escola, né? Em alguns estados que tem progressão continuada, que você não faz análise, você não faz nenhuma avaliação do aluno. Tem estados que tem progressão continuada, que o sujeito tem aula no contraturno da matéria que ele vai mal, que ele tem reforço, etc. E que ele não sai enquanto ele não tiver passado naquela matéria. Agora, nos estados que não tem acompanhamento nenhum, às vezes ele continua e sai sem saber nada. Então, eu pessoalmente também fiz técnico em processamento de dados num colégio público da Unicamp, Cotil e Limeira. Fundamental, né? Assim, eu vejo praticamente todos os meus colegas bem inseridos no mercado de trabalho. Às vezes nem na área da técnica que ele se formou, mas só o fato dele ter feito o colégio técnico ajudou já a ele ter contatos, a ele ter o conhecimento mais aprofundado em determinadas matérias para ele conseguir um emprego depois. Agora, esse é um debate difícil também de se enfrentar, principalmente com as esquerdas, porque tem uma distorção no Brasil do financiamento em relação ao ensino superior contra o financiamento no ensino básico. Estou falando que precisa diminuir do ensino superior? Não. Mas é desproporcional. Você investir 4 vezes mais na ponta, que em regra é quem teve mais condições para acessar, do que no básico, que é onde o mais pobre está. E é isso que acontece atualmente. Cara, o que eu vejo é que existe assim, a Constituição. Tem esse desequilíbrio mesmo? A Constituição de 1988, ela criou muitas regras. Por exemplo, determina que 18% da receita da União seja investida em educação. Os estados e municípios são obrigados a investir 25%. A Constituição de 88 transferiu para estados e municípios muitas responsabilidades, mas concentrou a receita na União. Isso é verdade. A União recebe muito mais dos impostos, analisando no conjunto, tá? No conjunto da obra, do que estados e municípios. O que eu considero que seria adequado era nós fazermos uma repactuação da receita. Tem que ter, de fato, um peso maior de estados e municípios, e estados e municípios, numa lógica de sistema, serem responsáveis pela educação infantil, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio. Em tendo mais recursos, em tendo a receita vinculada, nós teremos o suporte financeiro necessário para estados e municípios, porque eu não tenho a menor dúvida que deve caber à União a responsabilidade principal pelo ensino superior, pela ciência, pela pesquisa, porque não tem jeito. Se a União não tiver essa responsabilidade, nenhum estado, nenhum município do país teria capacidade de sustentar algo que custa, que é caro, mas é estratégico para o país. Eu concordo parcialmente, porque acho que tem estados, sim, que tem capacidade de desenvolver e de... Bom, você tem como exemplo a Unicamp, a USP, enfim, são universidades de excelência e que são principalmente mantidas pelo Estado, mesmo com a deficiência que a gente tem no Pacto Federativo, que precisaria ser revisto. Principalmente o pacto em relação a São Paulo, em que a gente é espoliado em praticamente 90% do que a gente arrecada vai para a União. Da regra do Brasil. São Paulo tem potência para tudo, mas se você raciocinar um país, se você não tiver... Se houver a repactuação que você propõe, o Estado passa a ter capacidade. Se você não tomar cuidado, Kim, e não considerar... O Brasil tem muitas desigualdades. Sim. Uma das desigualdades é a desigualdade regional, que inclusive acaba nutrindo outras desigualdades sociais e econômicas no país. Então é importante tomar cuidado com isso, porque se São Paulo pode, o Rio mais ou menos, Minas alguma coisa... O conjunto do país tem dificuldade de sustentar pesquisa, desenvolvimento, ciência, universidade. Por isso que o papel da União é muito importante. Perfeito. Infelizmente, hoje a União concentra poder, concentra orçamento, e aí isso é utilizado pelos aliados do governo, e não é de hoje. E vamos abrir para o chat aí. Como que tá o chat? Tá uma briga? Tá um consenso? O que estão falando? Eu anotei aqui dois comentários de ambos os lados, tá? Um aqui é o do Marcenaria Porão Dionísio. Ele está falando aqui que o Orlando é muito capacitado para debater. E o Gabriel Feijó
Tá falando aqui, ó. O Kim tá agredindo o idoso. Gente, Você vê como tá. você conseguiu elogiar e bater no Orlando em duas coisas. Foi gratuito isso, cara. É, o comentário da galera. Ou idoso sou eu? Não sei agora, né? Eu acho que eu sou mais idoso aqui. Ele deu uma ideia, vou processar o japonês. Então. Exato, né? Que mais? Tem alguma pergunta? Pergunta mesmo ou não? Tem, Tá. tem uma pergunta aqui. O pessoal tá também sugerindo aqui que é um debate do Kim com o Ciro Gomes. É, Seria sempre isso, debate bora. do Ciro Gomes. isso a gente já falei com a assessoria do Ciro Gomes e falei com o Kim. Aí o Kim topou, falta o pessoal lá topar. Né? Chama o Mas Holiday pra bater com o Ciro também. Chama o Holiday, mano. Esse é o debate ia da ser demais. porra. Mas então, sobre educação, fomos ou tem mais alguma questão, Kim e Orlando, que vocês queriam abordar? Não, acho que é isso, cara. É isso, é o né? desafio do Brasil. Eu diria que o Brasil precisa de um pacto pela educação. Não, eu acho pela que ciência. o próximo presidente, dia 1, dia 0, ele tem que dar uma prioridade nessa parte da educação, porque a gente perdeu algumas gerações aí, né? Principalmente na primeira infância, que é um período que mais de 80% do cérebro se desenvolve e que, na nossa Constituição, como o Orlando citou a Constituição, tá lá que o orçamento e as políticas públicas devem priorizar as crianças, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê nem do ponto de vista do orçamento, que com Previdência, por exemplo, a gente gasta muito, mas muito mais do que com políticas de assistência e de educação para a primeira infância. Com o ensino superior, 4 vezes mais do que a gente gasta com a primeira infância. Então, tem uma distorção aí que precisa ser corrigida. Agora, cobertura é curta, os recursos são limitados. Como é que a gente faz essa redistribuição? A gente tem grana suficiente ou o problema não é dinheiro? Cara, acho que... Porque também ficar colocando dinheiro e também for de uma forma burra não adianta nada, né? Concordo plenamente, que pra mim foi o que aconteceu durante os governos petistas. Quadruplicou o investimento Mas e a gente não foi- continuou na lanterna do PISA. Então, tem um problema de gestão, mas também tem um problema de recurso. Também tem uma falta de priorização em relação a outras pastas. Entendi. Orlando. Cara, vê, é sempre adequado você buscar eficiência. Sim. Você tem princípios da administração pública que são muito importantes. A transparência é importante, a impessoalidade é importante, mas a eficiência, a eficácia e a efetividade significa o seguinte: você vai fazer uma política pública que alcança aquele objetivo. Isso é muito importante. Não necessariamente você vai alcançar com mais recursos. Porque se você coloca mais recursos, mas você não avalia aquela política pública, você não mede o impacto, você não ajusta para que o alcance seja mais preciso, é aquela história. Nenhum vento é favorável se você não sabe para onde ir. Então não adianta você botar um caminhão de dinheiro em alguma coisa que você não sabe exatamente os objetivos, as metas, se foram alcançadas ou não. Se não foram, qual o objetivo? Eu visitei, fui estudar o caso de Sobral, do Ceará. Lá é muito impressionante, já que falamos daqui de Ciro Gomes. Eles têm metas muito nítidas. Por exemplo, a alfabetização da criança na idade certa. Lá é o seguinte: 5, 6, 7 anos, a criança sabe ler, interpretar um texto e fazer as 4 operações matemáticas. Aí você vai me dizer, sim, mas isso é básico. Não, isso não é básico. Nós somos um país que tem analfabetos funcionais, que passaram várias séries e, quando muito, assinam o nome. E aqueles que até conseguem escrever, mas não interpretam um texto. Então, se você não tiver metas bem precisas, bem definidas, você não adianta só mais colocar recurso. Agora, seguramente, se você tem um plano bem feito, colocando recurso, avaliando aquela